Vamos aguardar só um minutinho para começar, né? Porque as pessoas estão entrando ainda aos poucos. Alguém já te deu oi aí, sim. Me deu oi. Ah, Já. oi. É a Márcia. Boa tarde a todos e todas que estão entrando. Bem-vindos, bem-vindas. Né? Primeiro, muito boa tarde. Ainda está de dia, então é boa tarde. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui para nos assistir, participar com a gente através do chat. Queria agradecer meus colegas aqui, o Ricardo Rocha, que é o diretor da LHH Recruitment Solution para a Latam, a Simone Maia, que é a diretora da LHH para o Centro-Oeste, e a nossa convidada de hoje, que é a Daniele Silva, gerente de soluções do Banco do Brasil, vai estar conosco para contar um pouquinho de um case do banco. Ela vai fazer uma discussão com a Simone mais à frente aqui nesse nosso evento. Esse webinar ele faz parte de uma série de webinars que a gente está fazendo sobre desenvolvimento de lideranças, né? Já tivemos um aqui, acho, no fim de agosto, se eu não estou enganado, que foi para falar da metodologia de desenvolvimento de times eficazes. Hoje a gente vai falar sobre mapeando e conhecendo seus talentos e o uso de assessment no mapeamento dos seus talentos. E mais para frente a gente tem programado outros temas como coaching, cultura, diversidade, que vão ser divulgados mais à frente, tá? Então, vamos iniciar aqui. Acho que o primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa, Ricardo, é falar que as organizações hoje elas estão inseridas num contexto global que sofre influência de macro tendências, de acontecimentos extraordinários que a gente vem observando nos últimos anos, né? Então, acho que, assim, tecnologia é algo que vem se desenvolvendo e continuará continuamente, né? Palavras do momento, inteligência artificial, big data, digitalização, ESG, então, economias verdes, né, principalmente, mas sustentabilidade também, e como as organizações, então, precisam se preparar para operar neste contexto, né? A gente tem todo o pós-pandemia e o que isso gerou, tanto em efeitos de trabalho híbrido, trabalho remoto, saúde mental, né? Então, como é que as pessoas passaram, então, a conviver com o isolamento social e a ressignificar, então, o trabalho, né, a partir desse cuidado com saúde mental e olhar, assim, para... Eu, além do trabalho, também quero outras coisas na vida, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha família, de outros interesses que eu tenho na minha vida. Então, qualidade de vida passou a ser importante. E aí teve um momento aí das pessoas quererem fazer outras coisas, né? E a gente já nota que as pesquisas desse ano já mostram uma desaceleração dessa tendência. Acho que muito drivado por esse grande pilar aqui que a gente já vai abordar, que é do contexto econômico de maior retração. Mas isso daqui acabou, então, culminando com a demissão silenciosa, com o quiet quitting, né? As pessoas fazendo o mínimo na função, né, daquilo que elas são pagas. E aí, em contextos globais, a gente tem também as guerras, né, que principalmente ali Rússia e Ucrânia, imaginava-se que isso teria efeitos maiores nas cadeias de suprimentos, né? Acho que a gente teve sim um incremento de preços de commodities, e isso escala pelo mundo todo e acaba impactando também no cenário que a gente vive de inflação. E essa inflação ela foi um fenômeno global, né? E aí o remédio amargo para combater a inflação pelo mundo é os bancos centrais elevarem as taxas de juros, né? Então a gente assistiu isso em diversos países. O Brasil ainda bem está à frente nesse ciclo, né? A gente já iniciou os cortes dessa taxa de juros, mas isso faz com que haja uma retração econômica, né? Então todo mundo aperta os cintos, a gente em casa aperta os cintos, as organizações apertam os cintos para ver o que vai acontecer, porque faz mais sentido deixar o dinheiro rendendo do que investindo, né? Então, essa é uma realidade que as organizações estão vivendo, e aí seja colaboradores, líderes, acionistas, investidores, estão todos expostos a isso, e nós aqui representando as organizações em que trabalhamos, áreas de recursos humanos e tal, todos nós temos que fazer negócio nesse contexto, que é um contexto desafiador, é um contexto em constante mudança, é um contexto de ambiguidade e complexidade, né? E é o que a gente vai ter para frente mesmo. Ô Bruno, deixa eu fazer uma palhinha aqui, que a gente até me apresentar formalmente, novamente. Obrigado aí a todos pela presença e participação. Eu sou o diretor aqui da divisão de recrutamento da LHH, como o Bruno comentou.
E a gente fez um evento hoje cedo, presencial, lá no escritório, e uma das falas mais importantes foi um relatório da Anshan, onde o presidente, o Abrão, ele fez uma reflexão de que na Agenda 2024 dos executivos, ESG e IA são dois termos que não podem passar em branco e que eles têm que ser utilizados de maneira ativa, não simplesmente como algo que você ouviu falar. Então, quanto mais a organização como um todo tiver com isso permeado, né, que todo mundo esteja com isso na agenda, não tem que ter um dono só. São assuntos que realmente influenciam e vão influenciar na maioria das decisões organizacionais. Legal, e nesse contexto todo, né, toda essa pressão de ambiente externo em que a gente está inserido, a LHH foi ao mercado fazer uma pesquisa, então, com executivos de alto escalão. Foi uma pesquisa que ouviu aí mais de 1.500 executivos em C-level pelo mundo, principalmente aí nos mercados dos Estados Unidos, Inglaterra, França, mas também no Brasil. E aí foi perguntado ali quais são os maiores desafios em gestão de pessoas que você enfrenta hoje na sua organização. E aqui a gente tem aqueles que são os mais citados, os 10 maiores, né? E a gente já consegue fazer uma conexão com o tema do nosso webinar de hoje, da nossa conversa, que é mapeamento de talentos, que é assessment de talentos, e a gente consegue ver aqui já a importância e o foco desses executivos em uma boa atração e retenção de talentos, 87% citaram, e também uma garantia de uma avaliação adequada dos colaboradores, como, por exemplo, antes de uma promoção, ou planejamento sucessório, assim por diante. Então, esses são temas processuais de resultado final que é importante que sejam melhorados, são desafios, são temas mais hard nesse ponto de mapeamento, mas se a gente olhar os dois que estão em primeiro lugar também, eles são aspectos mais soft, em soft skills, mas que têm total a ver com o mapeamento, correta identificação das pessoas que têm essas competências ou que precisam desenvolvê-las, que tem a ver com agilidade e resposta a essas mudanças constantes que a gente viu ali no slide anterior. Né? Como é que eu lido com essas mudanças, me adapto, implemento aquilo que é necessário e me adapto à reorganização da empresa, que é o que a retração econômica também vem exigindo das empresas. Né? Então, fazer mais com menos e se reorganizar para ser mais eficiente. Deixa eu entrar de novo aqui, Brunão, porque acho que essa é uma área onde a divisão de recrutamento consegue aportar com bastante informações relativas ao que a gente acompanha, tanto de candidatos quanto de clientes, né? Eu gosto sempre de começar por esse ponto, quando a gente fala de adaptação, organização e reestruturação, que foi o segundo item, empatado aí com o primeiro, porque esse é um movimento que não acontece somente pela situação econômica atual, que a gente vivencia, que o Bruno já citou aí, dos juros e da questão da inflação e macroeconomia, mas vem desde a pandemia no comportamento de que as pessoas passaram a perceber em suas estruturas, né, nas organizações, o que realmente impactava e o que elas deveriam priorizar para se manter no ambiente de trabalho. E aí teve muita empresa que tinha uma cultura organizacional forte quando era o presencial antigo, né, que a gente estava acostumado antes da pandemia, e as pessoas começaram a se questionar se aquele era o ambiente que elas deveriam mesmo estar. Então, passou a ter, principalmente aí de 2021 para cá, um grande movimento de candidatos que começaram a realmente olhar para fora, pensando, seguindo modelos, já que o acesso à informação ficou muito mais fácil. Então, hoje, um candidato que queira buscar informação sobre uma empresa, ele tem N maneiras de buscar, pode ver o presidente falando num webinar gravado, pode buscar informações na internet, pode acessar sites de pesquisa como o Glassdoor. Então, as pessoas elas estão muito mais propensas a buscar informação e olhar para outras estruturas que façam mais sentido para elas. Então, esse desafio está muito ligado à atração e retenção de talentos, e também tem uma pesquisa nova que a gente vai soltar em breve, mas que a gente já tem alguns resultados que eu posso dar uma pequena amostra para vocês, onde, por exemplo, o salário ele é um grande atrativo para a mudança de emprego, mas não é para retenção. Então, quando a gente fala de retenção, os profissionais costumam avaliar outras questões nessa equação, para exatamente tomar a melhor decisão. Então, acho que vale uma atenção para todos vocês, principalmente quem faz a gestão de talentos diretamente, para pontos que não estão destacados aqui, mas que eu vejo como uma preocupação muito grande dos candidatos que vêm na sala de entrevista, e a sala de entrevista eles estão muito abertos e propensos a falar aquilo que eles realmente sentem em relação ao momento atual e o que eles querem buscar. E para a gente que entrevista, fica muito claro que muitas vezes falta a comunicação clara, que seriam, por exemplo, essa pesquisa, falar antes de uma promoção ou após o desligamento, porque a pessoa decidiu sair, deixar isso muito claro,
porque as empresas não investem muito nessa questão. E aí chega na sala de entrevista e ele começa a reclamar que falta realmente um gestor que o motive em treinamento de liderança, falta uma estruturação melhor da organização em relação a treinamento e preparação. Então, eu acho que existe uma lição de casa prévia, onde as empresas podem ter mais atenção a ouvir os seus colaboradores de maneira estruturada. Se você pensar que não adianta só aplicar um GPTW uma vez por ano e não acompanhar essas ações de maneira posterior, isso vai ficar refletido no turnover ou nas saídas inesperadas dessa organização. Então, eu acho que aí são todos pontos, como era uma resposta de múltipla escolha, né, eles podiam sinalizar várias opções, todos esses indicadores, que em mais de 80% dos casos foram citados, eu acho que merecem uma atenção, onde que dentro da sua organização você pode tomar uma ação mais pontual para melhorar essa impressão dentro dos colaboradores, para evitar que realmente eles busquem mercado. Perfeito. E nesse contexto todo, Ricardo, né, como é que a gente vê as habilidades que vão sendo requeridas das pessoas, né, nesse contexto que está em constante mudança, novas tecnologias, novos comportamentos de clientes e fornecedores? O que a gente vê é aquilo que a gente vem observando já no mercado, né, mas que pesquisas trazem, então, como informação. Aqui é uma pesquisa da McKinsey que fala que 87% dos executivos dizem que as suas empresas já enfrentam lacunas de habilidades ou esperam enfrentá-las em alguns anos, né? Um pouco menos da metade aqui, 44% das habilidades essenciais dos trabalhadores mudarão de alguma forma nos próximos 5 anos, que é um dado do Fórum Econômico Mundial. Então, o que a gente vê é que todas essas mudanças e essas tendências que estão acontecendo vão impactar naquilo que é exigido das pessoas no trabalho. Então, as pessoas precisam continuar se desenvolvendo constantemente e aprendendo novas habilidades adaptadas àquilo que é exigido no momento atual. E aí um outro dado interessante que mostra a importância hoje da análise de habilidades e competências. E aí a gente fala de uma tendência, que é o foco na competência e habilidade e o foco no alinhamento de valores, alinhamento cultural nas organizações. Mais do que somente uma análise de experiência prévia. Pois se hoje as organizações estão mudando tanto, mudam seus negócios, se reorganizam, surge um produto e um serviço novo, as pessoas elas vão conseguir transferir as habilidades que elas já têm para outras funções à medida que essas funções mudam, ou para outros setores. Então, a moeda de troca e de capacidade das pessoas passa a ser a competência que ela pode usar em outra área, numa função nova. Então, às vezes, ela tem uma experiência prévia em algo, mas, de repente, a função nova ela é diferente daquela que tem a experiência prévia. Então, ela passa a não ser somente vista a experiência prévia como aquele que vai predizer o sucesso nessa posição futura. Então, esse dado é interessante que mostra o quanto que as pessoas veem que essas habilidades são transferíveis para outras funções e indústrias. Tem um reflexo prático nisso também que a gente percebeu pós-pandemia, nessas competências transferíveis e o quanto as habilidades são diferentes do que é exigido do que era exigido até alguns anos atrás. Porque algumas empresas, inclusive, foram forçadas, na reestruturação, em virtude da pandemia, a aumentar o escopo de determinadas funções. Então, pessoas que estavam atuando numa única área começaram a ampliar o seu escopo de atuação e tiveram que se preparar para isso, em alguns casos de maneira assim, repentina, mas que invariavelmente acabaram englobando novas atividades. E isso vem muito em linha com o que a gente tem percebido nos últimos anos, que é de uma transversalidade maior nas organizações, né? A gente fala muito de metodologia agile, de equipes multifuncionais, então as áreas estão se conversando muito mais, as empresas não trabalham mais em silos. A gente fez recentemente uma pesquisa também indicando o perfil do CEO, foi uma matéria que saiu até no Valor Econômico, onde a gente mostra que, para a cadeira de CEO, as funções não são mais vindo só da área comercial, né? Pessoas que conhecem muito a essência da organização, todas as áreas, estão habituadas a entender de outros departamentos e se complementam ao longo da carreira com isso, exatamente com essas habilidades transferíveis, é o tipo de profissional que as organizações buscam. Então, quando a gente vai desenhar um job description com um cliente, quando vai discutir uma posição, a gente percebe essa necessidade de competências mais amplas e conhecimentos que não se resumem ao nível de especialista, mas sim um conhecimento muito mais generalista e amplo de funções. E aí, nesse contexto, a gente vê a importância de se mapear adequadamente essas habilidades e competências, né? E aqui a gente traz um dado, ele é impressionante já para exemplificar a importância desse adequado mapeamento.
que mostra nessa pesquisa aqui da McKinsey que os profissionais de melhor performance são até 9 vezes mais produtivos que aqueles de performance média na mesma função. Isso é um dado bastante impressionante. E é impressionante quando a gente vê os outros dados, que é somente 17% das organizações se preocupam hoje em encontrar maneiras de alocar os melhores talentos aos papéis de maior valor. Então, imagina o que elas não estão perdendo aqui ao não fazer um adequado mapeamento das posições-chave, aquelas que vão, então, ter maior nível de agregação de valor no resultado direto do negócio, e aí, de repente, usar essas pessoas que têm maior produtividade, maior performance nestas posições, o ganho direto que isso geraria no negócio. E aí, algumas coisas podem estar bloqueando isso, né? Como baixo uso de dados e analytics para tomar decisões sobre talentos, então, somente um pouco mais de 1/3 das companhias usando isso. Mas também pode ter a ver com cultura e, às vezes, pode ter a ver com silos, né? Discussões de talentos, em muitas organizações ainda, infelizmente, eles são feitos embaixo de um mesmo líder, né? Embaixo de uma mesma área funcional, e cada um cuida do seu silo, do seu time. E aí, se você puder fazer uma discussão que seja cross, que seja da organização, e ver onde você vai melhor utilizar esses recursos da organização, pode haver um ganho impressionante aqui em produtividade nas posições de maior agregação de valor. E um outro dado aqui, que é só 3% dos participantes aqui indicam que as suas empresas têm aquelas competências que são as adequadas para atingir as suas estratégias. Então, todos esses dados, eles nos trazem realmente aqui esse senso de temos uma oportunidade de melhoria grande no mapeamento, no desenvolvimento e no planejamento de talentos. E aqui a gente usou somente um exemplo, que é aquele de performance, né? Que dirá a gente falar de potencial, de prontidão, de planejamento sucessório, da melhor busca e assim por diante. E aí, quais são essas competências que devem ser buscadas hoje, né? O que mais se fala no mercado, né? Eu e o Ricardo, a gente vai tendo esse feeling, porque a gente vai encontrando com os clientes e vai mapeando isso, mas a gente também quis trazer aqui uma visão do Fórum Econômico Mundial, nesse relatório de futuro do trabalho deste ano deles, que eles trazem aqui as 10 competências que são vistas como mais desejadas atualmente, ou mais que as pessoas deveriam se preocupar em ter, né? Isso aqui é uma visão geral, genérica, ela não é feita para nenhuma área funcional específica, nem para nenhum setor, é uma análise geral. E a gente nota aqui, acho que o primeiro ponto, né, aqui em roxinho, a gente tem uma das 10 competências tem a ver com tecnologia, e eles chamam aqui, elegantemente, de alfabetização tecnológica, né, que é você saber, de uma forma geral, sobre tecnologia, mas estar disposto a aprender e implementar tecnologia no seu trabalho. E aí, quando você olha lá, eles têm uma projeção para 2027, como seriam essas habilidades, né? A maioria delas aqui continua a mesma, mas você passa a ter mais competências que têm a ver com tecnologia aqui, né? Então, inteligência artificial e algumas outras passam a estar no rol das 10 mais importantes. Você tem aqui algumas relacionadas a habilidades cognitivas, né, como pensamento analítico, pensamento criativo, que seguem em alta. E aí, em azul e verde, várias competências pessoais ou interpessoais, né? Resiliência, flexibilidade, agilidade, autoconsciência, curiosidade, empatia escutativa, liderança e influência social. Mostra a importância hoje, neste contexto todo móvel em que estamos, da importância das competências interpessoais, então, nos negócios. E uma aqui mais pura de gestão, que é controle de qualidade. E, além disso, né, corroborando com esse dado, o Adecco Group lançou também esse ano o seu trabalho de futuro do trabalho, né, o seu relatório de futuro do trabalho, que tem como pano de fundo a influência da inteligência artificial, então, no futuro do trabalho. E aí um dado que sai lá, que eu acho que é muito interessante, é que a maior parte das pessoas hoje estão otimistas em relação ao papel da inteligência artificial no trabalho delas. São poucas, menos de 10% que acreditam que isso vai acarretar em perda de trabalho. E a maioria delas, mais de 60%, vê como menos substituíveis por inteligência artificial aquelas competências que têm a ver justamente com habilidades interpessoais, que são essas mais citadas aqui por este relatório. Mas aí, principalmente, inteligência emocional, empatia e escutativa. Tá?
Eu acho legal complementar, Bruno, aqui, falando do ponto de vista também de pessoas e dos perfis que as empresas mais buscam quando estão desenhando um job description ou quando querem fazer uma contratação, mudar alguma estrutura, que eu estou há 15 anos já no mercado de recrutamento executivo, né? E ao longo do tempo a gente percebeu que algumas áreas sempre foram muito famosas por já demandar isso de longa data, a questão das soft skills, né? Como parte do desenho de uma posição. Mas a gente tinha algumas áreas que eram consideradas, entre aspas, o back-office, onde o descritivo e aquilo que você buscava num processo era muito mais técnico. Isso morreu, né? Acho que as competências, que na verdade não tem nada de soft, né? Eu brinco que elas são muito difíceis até de ser adquiridas, então deveria ser mais chamado de people skills ou qualquer outro nome relacionado a isso. Mas que numa área como finanças, em áreas de operações, em áreas de engenharia, é muito comum hoje em dia que a avaliação do perfil contemple também essas características exatamente pela questão de transversalidade que comentei anteriormente. As áreas não estão mais isoladas. Então, não adianta eu ter um executivo que seja muito forte na área financeira, mas que não consiga se relacionar com o seu time, que não saiba ouvir, que não tenha essa flexibilidade, que não tenha adaptabilidade para aprender novos conhecimentos e novas funções. Então, acho que esses pontos são muito importantes para o desenho de qualquer posição, né? Não dá mais para a gente pensar que existem perfis típicos de uma área e que independam dessas questões que acho que realmente, se o profissional que quiser ser valorizado, exatamente como menciona no item do nosso Workforce of the Future, aquilo que é menos substituível por IA é onde ele tem que se fortalecer mais, né? E acho que isso deixa realmente, tira a questão do medo e usa como algo que pode potencializar o trabalho. E aí, como é que a gente mapeia isso tudo? Como mensurar, né? Acho que a gente tem aqui duas possibilidades: fazer tudo internamente, fazer externamente com a ajuda de um parceiro, ou de uma forma híbrida, que é auxílio de um parceiro junto com o interno, né? Acho que assim, o mapeamento interno, ele geralmente ele é feito com os líderes internamente, falando dos seus times, e ele vai ter um maior foco, geralmente, em falar de performance das pessoas. É onde os líderes eles vão navegar com maior conforto de informações. E quando a gente fala de uma análise externa, além disso, a gente vai trazer geralmente discussões de potencial, de prontidão, planejamento sucessório, se tem aderência à posição, se é indicado a posição ou não, aderência à cultura, que são temas muitas vezes que internamente alguns líderes podem ter um pouco mais de dificuldade, justamente pela parte conceitual que é necessária de se absorver. Né? Então, o que temos de vantagem no modelo interno? Né? Então, você acaba internalizando conceitos comuns e os gestores vão falar a língua daquilo que está sendo discutido. E, geralmente, por isso, vai ter maior buy-in, patrocínio deles para esse processo e um menor investimento quando se pensa no parceiro, porém, acaba tendo um investimento maior de tempo deles. Né? E se você fizer com ajuda externa, né, um pedaço desse mapeamento, você vai usar uma metodologia de mercado, então, que tem ali base em pesquisa, que tem validação estatística, que vai ser uma análise sem viés, que vai ter, então, maior rigor quanto aos resultados, né, que não vai depender ali se um líder ele fala mais alto e o outro mais baixo, né, e que vai estar embasado em dados realmente que são verificáveis. E, com isso, um menor comprometimento de tempo dos líderes, que é uma queixa que a gente vem notando nas organizações. Né? O líder ele é exigido de muitas coisas, e aí está em N reuniões de calibração, de avaliação de pessoas, é algo também que ocupa muito tempo deles. E aí, como desvantagens, né? Então, justamente no modelo interno, é quando você sai da performance e vai discutir futuro, elementos que podem trazer mais subjetividade na visão desses gestores, eles costumam ter um pouco mais de dificuldade para falar. Por isso, tem um menor rigor quando você entra com conceitos como potencial e prontidão e assim por diante. Já no lado externo, né, você pode ter ali trazer aqueles líderes mais céticos mais para junto, porque eles podem ter menos comprometimento no início e tem um investimento com o parceiro. Né? E há uma possibilidade de fazer um pedaço complementando o outro aqui. E aí, como é que os assessments, então, agregam valor nesses processos de mapeamento? Né? A gente vem falando sobre isso, mas alguns dados aqui. Né? As companhias que investem em assessment, elas têm normalmente aí 4 vezes mais probabilidade de ter uma melhora em contratação, 3 vezes maior probabilidade de ter melhora em retenção. E aí, alguns dados da Harvard Business Review aqui, que melhorar a qualidade dos assessments ou do mapeamento feito
é 3 vezes mais lucrativo do que aumentar o tamanho do pool de candidatos. E 6 vezes mais lucrativo do que fazer um candidato escolhido, que está ali, às vezes, fora do range salarial da posição, mas você espreme ele para aceitar uma remuneração menor. Então, a importância do adequado mapeamento que pode ser apoiado por Assessment, que traz mais resultados. E um último dado aqui é que as companhias podem aumentar o seu lucro e valor de mercado em 33% com análise adequada da escolha do CEO, seja em contratação externa, seja vindo de dentro do planejamento sucessório. E aí, o que se costuma medir em Assessments, né? Aqui a gente tem algumas características individuais que podem ser também vistas em grupo. Elas podem ser analisadas isoladamente. Por exemplo, eu vou iniciar um processo de coaching, vou fazer um 360 que vai olhar competências. Eu vou iniciar uma trilha de desenvolvimento de liderança e eu quero, então, aplicar um instrumento de personalidade no início que vai me apoiar. Então, isso tudo é possível de ser feito. Agora, naqueles projetos, naquelas iniciativas em que eu preciso falar de planejamento de talentos, planejamento sucessório, quem são as pessoas que têm aderência ao que o negócio precisa hoje, eu vou geralmente ter que agregar alguns desses pontos de informação sobre as pessoas para conseguir responder, então, se a pessoa tem a adequação ao desafio que é esperado dela hoje, dada a estratégia, dada a cultura, dada a reorganização organizacional que está acontecendo. Se a pessoa tem características que vão possibilitar a aprendizagem e adaptabilidade a desafios futuros, e o quão perto ou longe ela está de operar no nível de competências que é esperado neste próximo desafio. Então, quando a gente tem essas demandas, é necessário a gente coletar alguns desses pontos de informação em conjunto. E, por fim, a gente vem observando no mercado um crescimento de uso de assessments, isso é uma tendência que já vem dos últimos anos, global, e as projeções também são de continuidade desse crescimento nos próximos anos, principalmente em pre-hire, então, que tem a ver com escolha das pessoas em recrutamento, em busca. Mas, hoje, na nossa experiência, é possível se apoiar as organizações em vários subsistemas de gestão de pessoas com assessment, seja em algo mais pontual para suporte à tomada de decisão, seja em processos de desenvolvimento, no início de um processo de desenvolvimento de autoconsciência, programas de coaching, trilhas, ou mesmo em trabalhos de time, até a processos mais estratégicos de planejamento de talentos. Então, planejamento sucessório, eu quero ver quem são meus altos potenciais para fazer um programa de aceleração, eu quero definir meus requisitos de liderança para que as pessoas possam enxergar a carreira na organização e ver o que elas têm que fazer em cada etapa para chegar lá. Ou ainda, desdobramento de transformações culturais estratégicas. A gente viu isso se acelerando aí nesses últimos anos. E aí, um dos pilares para se trabalhar a implementação de uma nova cultura passa pelo mindset das pessoas e pelos soft skills que elas apresentam no trabalho. Então, assessments entram para complementar esforços de uma transformação cultural. Tá? Então, deixa eu parar aqui um segundo. Em materiais, em slides, era isso que eu e o Ricardo tínhamos aqui para compartilhar com vocês. A gente vai seguir agora com a Simone e a Daniele, mas a gente também vai ficar atento aqui ao chat, que vocês podem ir colocando comentários e perguntas, que a gente vai aproveitando tanto nesse bate-bola quanto aqui ao final da apresentação, tá? Maravilha, gente. Obrigada, Bruno, Ricardo. Dani, obrigada por estar aqui conosco, né, para dividir um pouco dos vários cases que vocês têm no Banco do Brasil. Então, vou apresentar a Daniele, que é a nossa convidada. A Daniele é gerente de soluções no Banco do Brasil. Gerentes de soluções são responsáveis aí por toda a parte estratégica do banco. E a Daniele liderou a UniBB, a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, por alguns anos. Foi recentemente movimentada, né, Dani, para a área de estratégia. É uma profissional incrível, é uma alegria compartilhar, né, das estratégias de gestão de pessoas com você, Dani, e a gente gostaria de ouvir a sua experiência com todo esse processo de mapeamento, né?
O Banco do Brasil tem uma característica muito sui generis, muito própria, né? Então, eu estava olhando, né, as utilizações, os assessments são comumente utilizados para 1, 2, 3, 4, né? Eu vivencio com vocês, como líder de alguns projetos da LHH junto com o banco, a utilização de assessments em várias dessas frentes, né? Então, muito obrigada, fique super à vontade para contar para a gente a sua experiência nessa área de mapeamento dos talentos do banco e a utilização que vocês fazem aí dos assessments. Para as pessoas que estão conosco, por favor, fiquem super à vontade para bater uma bola aqui no chat. Eu vou lendo, vou perguntando para a Dani e a gente vai conversando juntos, tá bom? À vontade, Daniele. Oi, gente, boa noite, né, para vocês. Eu que agradeço aí de a gente estar junto hoje. Foi um prazer poder estar aqui. Fiquei super feliz com o convite aí da Simone e da equipe da LHH. Acho que assim, começa, né, por essa nossa característica, acho que sui generis, assim, do que a Simone falou, tem muito a ver com o fato de, no Banco do Brasil, a gente contrata todo mundo como escriturário, né? E aí, quando eu falo que a gente contrata todo mundo com escriturário, é todo mundo no nível básico. Na realidade, o nosso concurso é um concurso de nível médio. Isso significa dizer que toda a liderança do banco, todo mundo que ascende, ascende dentro da empresa, né? Então, para a gente, quando a gente vai falar em essência dos nossos porquês, assim, em termos de desenvolvimento, de mapeamento de talentos, tudo começa, em termos de mapeamento, né? Tudo começa pelo desenvolvimento. Então, assim, o nosso olhar nós precisamos formar as pessoas aqui dentro para que elas cheguem às posições e consigam, né, efetivamente fazer o banco acontecer, fazer gerar resultados, liderar outras pessoas. Nós formamos líderes aqui. E eu acho que isso, né, eu falo assim, são cases, mas na realidade é um case, assim, uma narrativa inteira, porque como a gente também trabalha aqui com olhar de pipeline de liderança, né, que a gente tem os diversos níveis, então líder de CEO, líder de equipe, de líderes corporativos, a gente começou muito esse processo de utilização de assessment pensando assim, como é que eu faço para nesse contexto, e eu falo quando a gente começou, foi em meados de 2019, né, que a gente fez nosso primeiro projeto ali, como é que eu faço para que nesse mundo tão cheio de dados, tão cheio de informação e com uma pressão tão grande para as pessoas se desenvolverem, eu consigo dar mais elementos para elas construírem suas próprias trajetórias dentro da organização, né? Então, o primeiro momento que a gente resolveu utilizar assessment, foi num programa todo de capacitação que a gente praticamente capacitou todos os gerentes de soluções. São essas pessoas que têm o mesmo cargo que eu na organização, que estão nas diretorias do banco. Então, a gente focou muito falando assim, gente, a gente vai aplicar um assessment, a gente está passando por um processo de transformação cultural, né? Um processo e foi incrível, porque logo depois a gente teve, né, assim, a pandemia. A gente terminou o assessment, acho que a gente terminou o processo de capacitação e foi todo mundo para casa. E a gente estava discutindo sobre isso, sobre como trabalhar de novas formas, né? Como a gente lidaria com esse mundo digital. E o uso do assessment foi muito para, assim, olhar para a disposição das pessoas para conduzir essas transformações, para direcionar mudanças, e só com isso a gente já teve, assim, um ganho gigantesco no momento que a gente realmente chegou em casa, se deparou com uma realidade totalmente nova, com um contexto novo, né? Com todas, enfim, seguranças que todos vocês sabem desse período, né? Nesse estágio inicial em 2020, que foi inicialmente desespero, a gente vinha conversando sobre essas mudanças abruptas que vinham acontecendo no nosso ambiente. E aí foi rico, porque a lógica do processo, a lógica dessa aplicação de assessment, depois em 2020, 2021 a gente aplicou mais, 2022 novamente, a gente foi entrando num crescente. Né? No primeiro momento, a gente falou assim, apenas desenvolvimento. Pessoal, toma aqui um presente para vocês, a gente está dando mais dados para subsidiar o processo de desenvolvimento. E aí todo mundo começou a pensar assim, pô, eu tenho mais informação aqui que vai poder me ajudar a me tornar um profissional melhor. Quando a gente aplicou lá em 2022, em 2021, 20 para 21, a gente já fez muito com o olhar de assim, é para desenvolvimento e é também para subsidiar o processo de seleção do banco.
a gente aplicou com potenciais executivos, e a nossa ideia, naquele momento, era assim, a gente faz um processo aqui que inclui avaliação de desempenho, avaliação da performance, né, como um todo, entrevista, dinâmica em grupo, uma série de coisas, avaliação por colaboradores de recrutamento e seleção, que são nossos psicólogos. E esses psicólogos, eles tinham acesso aos resultados de assessment, assim como os funcionários, mas muito com foco em como é que eu faço para completar a percepção que eu tenho em relação às pessoas. Isso que eu estou observando aqui, tem lastro, né, no que está aparecendo nesses relatórios, nesses assessments que a gente fez com a LHH. Ele não foi o critério, a gente brincava muito, assim, acho que foi uma das coisas que a gente mais conversou, né, Simone, de assim, tudo que um assessment não pode ser um carimbo na cabeça de uma pessoa, no rosto de uma pessoa, Uhum. sobre o que ela é, o que ela não é. Não, não é sobre isso. É o que a gente tem para facilitar a análise dessa pessoa, inclusive para subsidiar o desenvolvimento dela, mais uma vez. Né? E aí, no terceiro momento, quando a gente aplicou novamente em 2022, a gente já começou a aplicar tanto com os potenciais quanto com os atuais dirigentes do banco. E aí, assim, foi já num processo extremamente customizado para falar sobre planejamento sucessório. Então, a gente discutiu a carreira de todo mundo e o pontapé dessa discussão foi analisar, naquele rol de assessments, de possibilidade de aplicação de assessments, foi possibilitar assim, como é que essas informações aqui vão ajudar a gente vamos dizer assim, vão ajudar a gente a planejar quais são as maiores predisposições, para de repente que área que as pessoas tendem a ir, para ajudar essa pessoa que já estava ali com 30 anos de banco, muitas vezes, a pensar futuros possíveis dentro de uma organização que ele praticamente faz, né, que ele faz carreira, que tem todo um conglomerado, que tem um mundo de possibilidades. A Simone mencionou, né? Eu estava na diretoria de gestão de pessoas, mais especificamente na Universidade Corporativa, e agora eu estou na diretoria de estratégia. O banco tem essa possibilidade, assim, são muitos bancos dentro de um só, né, dentro de uma empresa só, são muitas áreas. E a minha formação inteira foi em gestão de pessoas, e eu tenho a possibilidade de estar aqui. Essa utilização de assessment me ajuda muito, assim como todos os demais profissionais que tem, né, que a gente aplicou, a perceber que, pô, eu tenho determinada adaptabilidade, eu tenho tais motivadores, eu tenho traços que vão me ajudar nisso. Um pouco mais sobre a minha agilidade, né, de aprendizagem em relação a diversos aspectos. Então, isso traz mais segurança para esses processos. E aí eu acho que um ponto que é crucial, assim, pra gente nessa conversa, sempre foi, o assessment sempre vinha, eu brincava, né? Em anexo ao assessment vem sempre um consultor, vem sempre uma pessoa, né? Um especialista lá na LHH que ajudava a gente individualmente a entender o que eu estava lendo ali, né? Assim, eu brincava que assim, você não pode pegar um assessment e falar, putz, peraí que estão revelando alguém aqui sobre mim. Não. Quem avaliava, quem discutia, quem conversa com o funcionário, né, com a pessoa que está ali, que está tendo essa avaliação, tem o seu sumário executivo, né, que a gente chama esse documentozinho do assessment, como é que ele vai perceber o quanto as fortalezas dele vão subsidiar para ele desenvolver os gaps que aparecem no mesmo relatório. Então, a gente acaba que recebe a informação e fala, pô, tem isso aqui que eu posso desenvolver. Mas isso o consultor faz muito mais, assim, né, com muita maestria. Isso aqui que eu tenho para desenvolver vai ser facilitado por isso aqui que eu já tenho muito desenvolvido. Então, de forma geral, e aí com nomes eu sou péssima, tá? Mas assim, de forma geral, a gente sempre fazia um apanhado, né, Simone, assim, de diversos assessments, diversos Eu me lembro aqui tipos. alguns, Dani. Aí Eu me pronto, lembro você aqui quer. alguns para responder aqui para Ana Gabriela. Esse primeiro, Ana Gabriela, que a Daniele mencionou em 2019, foi um assessment Hogan para mensurar a prontidão das pessoas para um processo de transformação. Então, foram avaliadas capacidades transformacionais, né, competências transformacionais no nível dessa liderança que a gente estava fazendo. Então, foi um instrumento. A gente usou um outro instrumento menor, menos complexo de perfil, mas esse instrumento ele foi muito revelador, né, Daniele? Ele foi o primeiro. Depois a gente já usou outros relatórios do próprio Hogan e alguns instrumentos da suíte OPQ. Então, OPQ 32, associado com Talent X7, porque a gente tem, só esclarecendo aqui para a Gabriela, como a Dani disse, o Banco do Brasil associa instrumentos de mapeamento aos seus programas de desenvolvimento.
Então, a depender do objetivo daquele programa de desenvolvimento ou planejamento sucessório, a gente escolhe, junto com a área responsável no Banco do Brasil, qual é o instrumento adequado para a provisão de dados, né, tanto fortalezas quanto dados para desenvolvimento, daquele objetivo do desenvolvimento. Então, foram vários, Ana Gabriela, né, dentre eles, alguns citados aqui. E muito em linha, né, Simone, assim, com o que o Bruno estava trazendo, que todo o programa, e que fazendo, né, juntando com o que você trouxe agora, assim, cada programa, para cada nível de pipeline, para cada função que a gente tinha, a gente sentava, discutia com o diagnóstico, assim, eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber para onde eu quero ir. Então, esse match com as competências, com os valores da organização, ele sempre direcionou tudo que a gente estava decidindo, todas as escolhas quanto às ferramentas, né, quanto aos instrumentos. Então, aqui, a gente tem um rol de competências que a gente chama de competências críticas para liderança. E a cada processo sentava, Simone, vamos olhar aqui o que está sendo crítico. A gente tem esse diagnóstico. Nos últimos processos seletivos, quem não foi indicado, não foi indicado por esse motivo. Quem foi indicado por esse motivo. A gente está com esse desafio estratégico. Essas são as competências. O que a gente prioriza aqui? Sei lá, e discutia, priorizava e falava, beleza, então vai ser esse assessment. Então, assim, ela tem sido, ao longo desses anos, uma construção rica a ponto de a gente ter quebrado esse receio inicial, e eu falo que era um receio meu, inclusive, inicial, de a gente estigmatizar pessoas, de as pessoas pegarem o dado e falarem, meu Deus, né, assim, de entregar friamente. A gente falava, não pode ser um papel entregue na mão de ninguém, não pode ser né, um diagnóstico entregue na mão de ninguém, não. É um bate-papo, é uma discussão à luz de dados, que é tudo que a gente mais quer, né, nos dias de hoje, assim, para uma cultura para uma organização que está tão focada em utilizar dados para tomada de decisão, a gente ter o assessment, né, somado às nossas possibilidades de interação, aos nossos próprios processos, ao fato de que a gente tem sim ali naquele pilar de desempenho que o Bruno trouxe, a gente tem esse olhar de, tem coisas que são hits da organização mesmo, né, eu sei como eu vou avaliar o desempenho, eu sei que tipo de mecanismo de indução eu faço aqui dentro. Como é que eu caso esses mecanismos com as potencialidades das pessoas, né? Como é que eu vou olhar também, além desse desempenho, o potencial e a prontidão? E principalmente, como é que eu vou subsidiar a tomada de decisão na linha sucessória da organização? Então, acaba que a gente saiu de uma realidade, de repente, em 2019, que eu falava, não, pelo amor de Deus, vamos ver como é que a gente vai utilizar isso aqui, o que a gente mostra, o que a gente não mostra. Com o tempo, a gente passou a ter relatórios bem maiores, com as pessoas tendo muito mais condições de, né, de avaliar, assim, de ler e de entender por conta própria, porque a gente já tinha feito todo esse processo, todo esse rito. Então, hoje, quando eu penso em unidade estratégica, eu praticamente não tenho ninguém que não tenha respondido, né, aos instrumentos que a gente fez, que não tenha tido devolutivas, que não tenha participado de programas de capacitação, em que a gente usou alguns desses instrumentos para poder validar ainda mais o que a gente está fazendo. Assim. Então, acho que como experiência tem sido muito rica e tem dado para as pessoas essa chance de, às vezes, materializar, tanto pensando no autoconhecimento, na autoconsciência, quanto no desenvolvimento, quanto no planejamento sucessório, materializar por meio desses diversos inputs, né, desses que as ferramentas trazem para a gente. Então, assim, hoje eu sou suspeita para falar, eu faço todas, né? E eu falava para Simone, falava, ótimo do contratar, que eu testo todas antes. Então, assim, eu tenho eu tenho 1 milhão de referências sobre sobre mim, assim, e é muito incrível, porque a gente testa mesmo, e a gente conversa sobre todas as coisas antes de aplicar nas pessoas. Então, assim, a gente faz projetos desde 2019, eu tenho as consultoras lá da LNE, conversam comigo, com a minha equipe, sabem o que eles identificaram na gente no dia a dia e o que apareceu no assessment. Né? E cada dia que passa, e assim, a gente já tinha visto alguns estudos, eu não lembro quando foi que a gente conversou sobre isso, Simone, mas a gente já tinha visto alguns estudos que às vezes traziam assim, que tinham pessoas que realmente não se identificavam, né, com o resultado do acesso, mas olhava e falava assim, isso não é sobre mim, que era como se fosse uma taxa, não sei, uma taxa mínima de erro, eu não sei o nome disso. Um índice de predição, porque o índice de predição, usando vários instrumentos, costuma ter vários instrumentos combinados, né? Em um processo mais complexo de análise, o índice de predição
sobre o potencial, os resultados da pessoa, né? Costuma bater 75% no máximo. Então, a gente tem aí 20% a 25% de possibilidade realmente da pessoa não se enxergar. Óbvio, né? Nós não somos tão previsíveis assim, mas a gente usa com muita maestria os 75%, 78%, 72%, enfim, de informações acerca de nós mesmos. E uma coisa legal, Daniele, que você traz, é que é sempre uma conversa, e não um dado frio que é entregue à pessoa. Esse é um cuidado que a gente sempre tem, né, com as pessoas e como as pessoas vão receber aquela informação. Exato. E eu não sei, assim, né, a primeira vez que a gente fez um contexto de treinamento, de ação de capacitação, a gente falou, não, beleza, como eles estão divididos em pequenos grupos, a gente faz, devolve para eles, né, e discute ali no grupo. A necessidade foi tão grande, assim, das pessoas de conversarem mesmo, de ouvirem que desse em diante a gente já mudou ali o plano e falou, não, a partir de agora é individual mesmo, né? E aí começaram essas conversas individuais, essas orientações individuais, esse olhar um a um, assim, que eu acho que, enfim, gente, fez muita diferença, faz muita diferença, assim. Eu acho que as pessoas precisam, né, saber, assim, sobre entender. Quanto mais elas entenderem sobre elas, mais elas vão ter facilidade de entender o mundo ao redor, como elas interagem, o que que motiva, o que que não motiva, né? E eu acho que esse é um aprendizado que a gente está construindo, assim, com muito tempo, e de uma forma que está desmitificando. Então, ninguém hoje se acha com carimbo, assim, e as pessoas ficam demandando a gente, né, vamos fazer, quando é que vai ter, quando é que a gente faz uma nova rodada? E a gente brinca, falou, Simone, de quanto tempo eu posso refazer isso daqui? Para a gente ter mudanças para ter resultados significativos e tal, mas eu acho que isso vira cada dia que passa, eu acho que tem ficado mais clara a importância de a gente ter esse tipo de instrumento, a gente ter método para esse processo todo de mapeamento de talento, porque é gritante, assim, como a gente vem evoluindo, como a gente vem sendo mais assertivo em termos tanto de desenvolvimento quanto em seleção. E aquela questão lá toda que a gente estava falando, né, que o Bruno falou também dos contra ali, né, de quando você fala, estou fazendo modelos mais robustos, que eu estou olhando potencial, prontidão além do desempenho, em que a gente tem comitês e tem discussões de comitês e tudo mais. Para uma empresa como o Banco do Brasil, e a gente fala assim que cerca de 30 mil pessoas das nossas 90 mil exercem funções gerenciais, cargos de liderança. Hoje, pelo menos os níveis dentro da... A gente já está numa faixa assim de... Acho que eu posso falar que eu tenho umas 3 mil pessoas, assim. A gente faz comitê para todo mundo, né? Assim, a Simone está entrando agora num novo projeto, né, com os nossos regionais, discutindo, né? Está discutindo um projeto com os nossos regionais sobre isso, com os nossos superintendentes sobre isso. E assim, a gente não pensa em economizar energia em discussão de liderança, porque provavelmente ela é a mais significativa que a gente tem para definir todas as demais coisas na organização. Né? Então, acho que ficou tão instalado culturalmente que hoje a gente não tem tanto essa dor, assim, a gente evoluiu a ponto de as pessoas falarem, beleza, vamos para um comitê que lá a discussão acontece melhor. Vamos pegar esses dados aqui dos assessments, vamos discutir o que a gente faz com essas pessoas e discute pessoa por pessoa. Então, essa é uma evolução que a gente conseguiu a partir desse uso muito melhor dos dados associado a ter gente cuidando de gente ali, gente, consultoria envolvida conosco. Acho que é isso, né, Simone? Eu esqueci alguma coisa nossa que, gente, é tanta coisa que aconteceu nesses anos que, assim, se eu pudesse, eu falava aqui por horas, assim, sou suspeita, né? É muita coisa. Obrigada, Dani. Eu tenho alguns pontos, conhecendo vocês e o banco, eu gostaria de usar aí esses minutos que a gente tem para trazer à luz, né? Que a gente sabe, por exemplo, que a retenção de pessoas não é um grande desafio para vocês. São poucas as pessoas que escolhem deixar o banco. Por outro lado, o desafio de mantê-las produtivas ao longo de suas carreiras, que duram, como você falou, a pessoa tem 25 anos de banco, 30 anos de banco, tem gente com, né, nos programas com mais de 30 anos de carreira no banco. Então, acho que uma coisa bacana também de você contar aqui para o pessoal é como vocês utilizam isso
na manutenção, né, utilizam o processo na manutenção da produtividade das pessoas, porque o dado que o Bruno trouxe no início é alarmante, que as pessoas de melhor performance, ou seja, aquelas que estão no lugar certo, né, de acordo com suas habilidades, elas chegam a ser 9 vezes mais produtivas do que a média. Então, como que vocês encaram esse desafio, né, de administração, gestão, de uma carreira que é tão longa? Eu acho que assim, cada dia que passa, a gente tem estimulado mais, e aí a importância né, do uso dos instrumentos, dessa conversa, dessa consultoria, para fazer com que o que a organização está dizendo que percebe, compatibilize com o que o indivíduo percebe sobre ele mesmo e sobre suas potencialidades. Então, assim, um exemplo simples que facilita para eu explicar, assim, o meu para mim foi isso. Né, eu tive meus instrumentos, tenho tudo lá, e um dos tópicos que eu precisava, que eu sabia que apareceu, que eu precisava desenvolver, tinha a ver com adaptabilidade. E aí, o desenvolver a adaptabilidade foi, pô, como é que você vai se adaptar? E foi essa conversa que todo meu comitê teve comigo. Como é que você vai se adaptar a contextos novos, considerando sua trajetória dos seus 12 anos de Banco do Brasil, 10 anos só na diretoria de gestão de pessoas, né? O que você precisa aprender diferente? Quando eu olhei, eu falei, pô, sou apaixonada por gestão de pessoas, né? Assim, suspeita para falar realmente do tema. Mas, se por um lado eu sei que eu preciso desenvolver essa competência de adaptabilidade, por outro, eu tenho motivadores é, relacionados aos desafios que eu tenho no dia a dia. Motivação por desafio, motivação por mobilizar pessoas. Lá na minha análise, isso sempre apareceu, que vão facilitar que eu viva esse processo com menos dor. Então, essa conversa foi comigo, mas ela também acontece com muitas outras pessoas da organização. E é isso que a gente tem estimulado que as lideranças façam no dia a dia, né? Então, a gente ter isso em mãos me ajudou, pensando como profissional, e ajudou os meus gestores enquanto líderes, para eles me suportarem, né, nesse processo de mudança. Quem estava me recebendo também estava sabendo que era isso. Então, assim, é um casamento de informação que, né, passeia pelos lugares que permite que a gente seja um pouco mais assertivo em relação a isso. E aí a promoção de job rotation está sendo muito grande aqui dentro. É isso que a gente tem falado. Gente, vamos lá, né? Como é que a gente pode aproveitar um potencial, o que está sendo muito bem desenvolvido aqui nessa área em outra? E a gente está vendo com muito bons olhos, assim, né, essas conversas de carreira, utilizando esse que inclusive começaram a acontecer após o processo mais complexo de assessment, né? Foi uma identificação de necessidade justamente para apoiar essas pessoas na busca e na identificação de novas oportunidades, porque é um mundo, né, gente? Tem um conglomerado com um banco e várias empresas. Vocês são 90 mil pessoas aproximadamente, quase 100 mil pessoas no país inteiro. Então, não é tão simples assim enxergar, né, quais são as possibilidades frente ao meu perfil, né? Essas conversas de carreira, pelo que eu entendi, elas começaram a facilitar esse processo, né? Exatamente. E é esse o nome que a gente está dando, assim, formalmente. Os executivos, todos os executivos do banco, pelo menos uma vez por semestre, são chamados a uma conversa de carreira. E aí, nessa conversa de carreira, a gente usa essas informações e discute para onde ele pode ir. Excelente. Excelente, Dani. Muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar, né, o processo como um todo, a experiência e até depoimentos seus, né, pessoais. E muito obrigada. E tem uma pergunta aqui da Fernanda Leite, Bruno. Fernanda, o Bruno é o contato principal aqui dentro da empresa, né? Um contato para conhecer a respeito dos instrumentos de assessment. São vários, né? Cada contexto pede um, né? Dentro aí dos objetivos estratégicos. Então, é um processo realmente muito rico. Acho que pode ser o seu, né, Bruno? Eu acho que sim, né? E aí eu sempre vou ter a parceria de quem é aquela pessoa da área de relacionamento com o cliente que vai estar junto atendendo a sua organização. Mas eu posso centralizar isso e falo com a pessoa adequada para estar comigo nessa conversa. Acho que eu vou escrever aqui para todo mundo o meu e-mail. Isso. Os nossos e-mails são super fáceis, né? Porque é o ponto no meio do nome que você está vendo, @lhh.com. Então,
Bruno.Zimbardi, Ricardo.Rocha, Simone.Maia, Everson.Oliveira, é facinho por aqui. Né? Então, ótimo, gente, muitíssimo obrigada. Obrigada, Dani, Ricardo, Bruno, Everson e a todas as pessoas que estão conosco hoje, né? Que a gente possa continuar identificando pessoas, né? Não só para produtividade, mas que as pessoas também fiquem felizes, né, no trabalho, né? Que elas se sintam satisfeitas, pertencentes, motivadas, né? Acho que esse é um grande diferencial do mapeamento e o adequado posicionamento das pessoas nas organizações. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo. Obrigada, Dani, mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Muito Um obrigado abração, a todos. Bruno. Obrigado, Ricardo. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa, tchau, tchau. Mas eu queria agradecer. Obrigado a todos.